Passo a palavra agora para Cláudio Dantas para complementar aí esse ponto de vista, se concorda ou não, há realmente a intenção de transformar o Brasil numa suposta China e também encerrar aqui esse debate. Eu defendo o direito do Pablo fazer a campanha dele, fazer a campanha para o Bolsonaro. Eu aqui, como jornalista, eu sempre chamo a reflexão os próprios colegas da imprensa e as autoridades que estão investidas aí de responsabilidades nessa seara política, cada um no seu quadrado, nesses três poderes que hoje, infelizmente, se confundem, né? Integrantes estão aí invadindo prerrogativas de outros. Isso não é, vamos dizer assim, não existe um culpado, né? Isso aí começou já tem muito tempo e hoje a gente vive uma confusão institucional que ela precisa ser resolvida. Então, a democracia, ela não é um Estado, não é um regime pacificado, pacífico, tranquilo, como alguns políticos gostam de defender, né? Vamos fazer a pacificação nacional. Não existe essa coisa de pacificação na democracia. A democracia ela é um regime que permite o embate, ela permite essa efervescência, né, cultural, política, mas o que a gente precisa entender é que na democracia você faz isso, se você tem você tem parâmetros legais para se expressar, para ir para as ruas. A gente não pode esquecer que há poucos anos a gente estava discutindo black blocs aqui, né? Que inclusive chegaram até a matar um cinegrafista que estava ali no exercício do seu trabalho, filmando um protesto violento, quebra-quebra, e soltaram um rojão contra o sujeito e mataram ele. Então, assim, a gente está vivendo a violência política, não é de hoje. Se você for para a periferia, se você for para o interior, você tem episódios de violência, de morte, assassinato de vereador, de deputado. É uma coisa assim, vamos dizer assim, rotina no Brasil profundo, né? Então, assim, só que esse é um trabalho muito, muito difícil e a gente, infelizmente, o ser humano tende a se acomodar e querer optar por o caminho mais fácil. Então, o caminho mais fácil, nesse caso, está sendo um caminho com consequências muito graves para as liberdades individuais. Eu me pergunto por que o judiciário, para mim está muito claro essa questão da censura, porque primeiro você avança sobre prerrogativas da imprensa. Depois, você não teve até agora nenhuma consequência prática dos inquéritos que foram abertos. Eu fico me perguntando, se um inquérito que foi aberto em 2019, ele não chegou a uma conclusão depois de 3 anos, quase 4, o que falta? Por quê? Eu acredito que se o próprio Judiciário, o próprio Supremo, tivesse, vamos dizer assim, tomado as medidas necessárias, antes nós não estaríamos vivendo essa tragédia, essa eleição com esse nível aí de embate, fake news, etc. Mentira sempre houve. Mas se você usar como parâmetro a mentira, tem que tirar do ar todas as propagandas de televisão que o João Santana fez na época ou que o Duda Mendonça fez, porque a mentira, a campanha ela é por si só fundada na mentira. A campanha política ela tende a convencer, é um marketing. É você tentando vender um produto, convencer o sujeito que não quer comprar aquele produto a comprar. Então, assim, você traveste, você realmente cria um personagem, você muitas vezes você inventa números, você contrata atores para interagirem com o candidato. Isso acontece a vida inteira, né? A vida inteira isso acontece. A campanha é isso. O próprio Lula já falou, campanha é teatro. Estava comentando a decisão do Ciro Gomes, né, de apoiá-lo depois de criticá-lo. O próprio Janones
tinha uma postura muito crítica que o Bolsonaro hoje está apoiando. É da política, é da dinâmica política. Isso, o que o judiciário precisa entender em respeito à imprensa, que é uma instituição importante da democracia, do regime republicano, e cobrar da imprensa no sentido de, isso, a cobrança deve vir de todos os lados, dos cidadãos, especialmente dos leitores, que a imprensa cumpra o seu papel de informar bem, porque quando ela informa bem, ela consegue esclarecer o cidadão para que ele não caia nessas, vamos dizer assim, nesse marketing, né, político. Ele vai saber, vai pensar, vai refletir, olha, o sujeito aqui está dizendo números que não são reais. Quais são os números reais? Estão aqui. Então, assim, eu acho que está todo mundo muito histérico. A gente toda hora é acusado de estar fazendo campanha para um lado ou para outro. Eu quero dizer para vocês que, assim, é possível você exercer a crítica, desde que fundamentada, de uma forma equilibrada, para todos, né? E isso é uma libertação para consciências, é uma libertação para o cidadão, para o eleitor, para que ele possa decidir. Assim, só para finalizar, a gente está vivendo não só esse assédio judicial, mas um assédio também social, político, eleitoral, para declarar voto. Eu escrevi um artigo um dia desse, dizendo que, olha, a Constituição ainda diz que o voto é secreto. E eu vejo vários colegas da imprensa declarando voto. Você não precisa declarar voto. Eu acho que jornalista não tinha que declarar voto, porque isso vai acabar comprometendo o seu próprio trabalho. Eu acho que profissionais que sejam realmente respeitáveis e assim, compromissados com o seu trabalho, eles são capazes de se distanciar daquilo, né, da política, da notícia, e quando ele tira a emoção, ele se permite fazer um trabalho técnico. Isso não vai, ele pode ter a convicção dele pessoal, isso não vai interferir. Na verdade, esse é o grande esforço, que ele não deixe a sua convicção política, sua aptidão eleitoral, seja lá o que for, né, preferência por determinado político, ele não pode deixar isso interferir no seu trabalho. Esse é o ideal, né? Agora, respeitando o eleitor, respeitando a Constituição, a única coisa que eu digo é o seguinte: você não tem compromisso, não exerça o seu direito a voto, seu dever de cidadão, e não se preocupe com patrulhamento. E se alguém ficar aí atrás de você querendo saber em quem você vai votar, você dê as costas e toque a sua vida, né? Agora, termino só com esse apelo. Eu acho que as lideranças políticas têm responsabilidade, eu acho que as lideranças do judiciário, as autoridades do judiciário têm a responsabilidade ainda maior, e a gente precisa colocar o pé no chão, botar a bola no chão, fazer a poeira baixar, para poder clarear esse ambiente. E aí começar um debate para se atacar realmente os problemas que são necessários. A gente estava falando de pesquisa eleitoral, por exemplo, uns dias desses atrás. Eu fui talvez o único jornalista durante a campanha inteira a falar que as pesquisas estavam com problema, porque você não podia ter, não era possível pesquisas com 15 pontos de diferença entre uma e outra e as duas estarem certas. Naturalmente, alguém está errado. Eu alertei e vim alertando, que é o papel meu como profissional de comunicação, aqui como comunicador, como jornalista. E aí, uma vez que isso ficou claro na eleição, no primeiro turno, qual foi a reação do bolsonarismo? E aí o Pablo está aí para confirmar. O próprio Ricardo Barros esteve no meu programa defendendo a criminalização dos institutos de pesquisa. Só que a gente não tem debate prévio, a gente não foi convocada uma audiência. Hoje é que eu vi que parece que o Senado está a fim de debater metodologia. Então, peraí, assim, a gente está diante de alguns fenômenos, vamos discutir esses fenômenos. A mesma coisa em relação a fake news, vamos discutir fake news. Eu já participei, convidado pela Carmen Lúcia, lá atrás, quando ela presidia o Supremo e o CNJ, eu fui participar de um fórum para debater fake news. Isso tem alguns anos, quando ela presidia lá. E foi muito curioso, porque já naquela ocasião eles criaram um grupo para estudar isso. Só que o grupo
não tinha nenhum jornalista. Então, você tinha o sujeito da ABIN, da Polícia Federal, o procurador, o técnico do TSE, e você não tem um profissional que é especializado, que é expert, que tem expertise de lidar com informação nesse debate. Então, mais uma vez, o debate foi obliterado. Não é diferente do que o Arthur Lira faz quando atropela a tramitação de projetos na Câmara, como está fazendo com essa questão dos institutos, sem promover o debate. Então, assim, nós também estamos abrindo mão da democracia. Eu já alertei aqui N vezes sobre esse tipo de votação urgente, rápida, feita na madrugada, algo que foi inaugurado, inclusive, pelo Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia hoje está aí defendendo a democracia, votando no Lula contra o Bolsonaro. O que eu digo para vocês, a gente precisa de ter coerência nas nossas atitudes. A gente precisa defender a Constituição e não abrir mão desses princípios que estão muito claros. Se você faz concessão por causa da sua opção política, você vai se arrepender lá na frente. Então, a gente está diante de um cenário muito complexo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. O que você, como jornalista independente, sente quando você ouve o Lula falando eu vou regulamentar os meios de comunicação? Eu sinto uma ameaça, eu me sinto ameaçado. Eu acho que existe um debate sobre democratizar o acesso a meios de comunicação. É um debate histórico do PT, da esquerda, é um debate que está superado porque as plataformas tecnológicas, as redes sociais, elas já fizeram esse trabalho de democratizar o acesso à informação. Então, assim, o resto é mercado. Eu sou a favor do livre mercado, da autorregulação. Por isso que eu, como jornalista, eu sou capaz de identificar o que é uma fake news e tentar esclarecer, muitas vezes essa fake news, na verdade, ela é uma manipulação de um aspecto de um fato real. Hoje cedo a gente falou, olha, tem um vídeo aqui que está sendo divulgado que ele foi editado. O vídeo é real, mas ele foi editado. Então, assim, o que acontece quando se fala em regulamentação da mídia, em regulação das redes sociais, que isso né, esse discurso já extrapolou para a regulação de redes sociais, é a tentativa autoritária, né, de se criar uma hegemonia de pensamento. Isso é preciso reagir a isso, é preciso impedir que isso prospere. Mais uma vez, a Constituição é muito clara, as regras estão muito claras, e a gente só precisa exigir o cumprimento da lei, né, e não fazer concessões a qualquer tipo de arbítrio.